Boa noite, meus amigos. Entrando agora para dar continuidade às nossas lives das quintas-feiras, dos encontros com o clínico geral. Hoje nós vamos tecer comentários e trocar algumas ideias sobre uma doença que é aguda e que pode ser às vezes muito grave e que felizmente é de ocorrência mais rara, não tão frequente, mas que precisa estar na mente de vocês, enfim, principalmente por conta de alguns medicamentos que estão sendo usados ultimamente. Eu vou tocar nesse assunto mais tarde, mas vamos falar sobre o pâncreas. E o pâncreas, quando inflama, o pâncreas é um órgão que fica na cavidade abdominal, na parte superior, chamada boca do estômago, aqui bem em cima. Ele fica atrás do estômago, na frente da coluna vertebral, ele fica ali no meio, entre o estômago e a coluna. E ele tem uma função dupla, é uma glândula com função dupla muito importante, vital para o organismo. A primeira delas é a produção de insulina, que é a chamada função endócrina do pâncreas. Ele produz insulina que vai metabolizar a glicose e o amido que nós comemos para fortalecer as células com glicose e para controlar, para que a pessoa não fique diabética, não é? A falta de insulina, quando o pâncreas entra em insuficiência, pode levar ao diabetes. E tem uma segunda função além dessa, que é muito importante, da função da glicose, da insulina e do glucagon. Ele produz enzimas digestivas. O canal dele, canal de Wilson, as enzimas são produzidas e ficam ali para serem depositadas no duodeno, na saída do estômago, depois que nós terminamos a digestão gástrica, e onde o estômago não consegue digerir a maioria das proteínas. Então as enzimas pancreáticas são muito poderosas. São enzimas que digerem proteínas da carne, principalmente, proteína do frango, proteína dos suínos, proteína do leite, proteína dos peixes. Então é vital para o nosso quadro digestivo. E quando o pâncreas inflama, essas enzimas ficam presas dentro dele e extravasam, transbordam dele e podem cair no peritônio, na cavidade abdominal, produzindo inflamações importantíssimas, peritonites e outros quadros mais graves. O quadro clínico mais ou menos típico, né, mais sugestivo de pancreatite, é uma dor que começa na chamada boca do estômago, no epigástrio, aqui bem em cima, né, na confluência das costelas anteriores, na frente. E essa dor se irradia muito frequentemente para as costas, porque lembra que eu falei que ele era muito encostado na coluna, então às vezes a dor irradia lá para as costas, como se fosse uma dor em cima da coluna também, irradiado para lá, acompanhada de náusea, vômito, e a dor às vezes é intensa, começa subitamente, e a pessoa tem um certo alívio quando flete, sentar no corpo um pouquinho para frente, inclina para frente o corpo, ela tem um alívio parcial. São as características mais comuns da dor de inflamação aguda do pâncreas. Nos quadros mais graves, que felizmente são raros, né, pode surgir também febre, calafrios e queda da pressão arterial, com choque e uma situação clínica bastante crítica. Então vocês podem imaginar essas enzimas soltas aí na cavidade abdominal, o mal que pode causar. Não é? O que causa a pancreatite? Né? A pancreatite aguda, ela é comum em pacientes bebedores contumazes, de pessoas que fazem uso do álcool acima do chamado uso social. Quanto mais ela bebe, quanto mais o teor alcoólico da bebida que ela toma, ele fica no risco, numa lista de riscos de pancreatite. O álcool é extremamente irritante para o pâncreas e produz uma reação muito forte ali. Então não é raro, depois de um excesso de bebida, né, a pessoa começar a enjoar, vomitar com dor abdominal, a pessoa acha que é só da bebida e depois está tendo uma pancreatite, que é uma coisa mais séria. Né? Outra causa comum de pancreatite são os cálculos que ficam na vesícula biliar e que, quando eles vão passar, eles saem da vesícula, quando ela contrai para digerir as gorduras que vêm do estômago, e aqueles cálculos ficam presos num canal comum, onde sai a bile, sai o líquido pancreático, o esfíncter de Oddi, também assim chamado, e ali, assim como reflui bile para o fígado, vai refluir suco pancreático para o pâncreas. Ele não tem para onde sair, e aí começa a extravasar, causando aquele problema que eu falei ainda há pouco no começo da nossa conversa. Então, se a pessoa tem cálculo de vesícula, ela realmente
está com essa dor aguda, tem que pensar nessa possibilidade. Ou crise de vesícula, pode ser uma cólica biliar, ou pode ser uma pancreatite, isso quando é mais intenso, né? Excessos alimentares, às vezes do glutão, né? Gosta de comer muito, né, em grande quantidade. É bom lembrar que uma pessoa que não tem nada, que pode não ser alcoólatra, pode não beber acima da média, ele pode, às vezes, numa alta refeição, um adulto numa alta refeição, ter uma pancreatite aguda, por excesso de oferta de proteína. Por exemplo, você trabalha numa churrascaria, rodízio, você toda hora está oferecendo ali, você vai comendo, às vezes associa com bebida alcoólica, cerveja, enfim, uísque. E aí uma irritação intensa do pâncreas pode acontecer numa pessoa previamente saudabilíssima, sem doença nenhuma prévia. Então cuidado com esses excessos que podem levar a uma situação às vezes mais complicada para a sua saúde. Outra causa também de pancreatite são o aumento das gorduras no sangue, os lipídios, né? Principalmente os triglicerídeos. A pessoa que tem triglicerídeos acima de 500, 600, 1000, ele entra num risco grande de desenvolver pancreatite e uma certa frequência dessa doença nesse tipo de pessoa. Vamos ficar de olho nisso. Medicamentos que podem causar pancreatite como efeito colateral, né? Alguns diuréticos podem causar, os anticoncepcionais podem causar, embora também não seja muito frequente. E queria perder um pouquinho mais de tempo no final agora para falar sobre um outro tipo de medicamento que pode causar pancreatite, que são os análogos de insulina, são as canetas emagrecedoras, né, que estão sendo usadas muito bem, com muito sucesso para tratamento de obesidade, para tratamento de diabetes, excelente resultado, né? Felizmente é uma complicação rara, mas é importante que a pessoa que está usando saiba disso. Quer dizer, é até considerada como uma das complicações talvez mais graves do uso dessas canetas, a pancreatite. Então, aquele quadro que eu disse ainda há pouco, né, uma dor na boca do estômago que começa subitamente, que não passa com analgésico, que vai aumentando, que a pessoa tem que inclinar para frente para aliviar um pouquinho e que não passa, se ela está usando esse tipo de caneta emagrecedora, procura logo o seu médico. Se for o dia de tomar a injeção subcutânea, não toma, porque vai agravar o quadro, não toma, entre em contato com o seu médico, procura uma emergência para que você seja atendido e que, se for uma pancreatite, quanto mais cedo você diagnosticar e medidas terapêuticas forem tomadas precocemente, o resultado costuma ser muito bom. Então, não deixa na dúvida, é melhor procurar socorro e não ser nada muito grave do que deixar passar horas, 6 horas, 12 horas de uma pancreatite não tratada, que a complicação pode ser muito séria. Viu? Então, lembrando que a pancreatite é uma doença não muito comum, também não é rara, mas não é comuníssima. Ela acomete principalmente os alcoólicos, as pessoas que bebem álcool em quantidade muito acima do habitual. Pode vir depois de um surto de excesso alcoólico, de excesso de alimentação, de pessoa previamente normal. E lembrar dos remédios que podem causar isso, principalmente hoje, cada vez mais, é o maior número de pessoas que fazem uso dos análogos de insulina, né? Então, é importante que vocês tenham conhecimento disso. Não para assustar ninguém, porque infelizmente é raro e tudo, mas para saber que isso existe e tomar as providências se acontecer isso. Um grande abraço para vocês, um bom restante de semana e fim de semana. Na próxima, hoje é dia 22, o feriado do Rio, a gente se confundiu porque hoje é dia 22, 29, vamos voltar para falar sobre outro assunto do consultório do Clínico Geral, que será anunciado na segunda-feira. Abraço para todos, vai até lá.